Então, pessoal, além de a gente falar dessa quantidade de divisores que um número tem, e como achar as diversas situações, como número de divisores, por exemplo, que são por sua vez divisíveis por 16, como a gente fez o exemplo, ele vai dar continuidade de como achar o maior divisor comum entre dois números, beleza? Então, existem várias aplicações do maior divisor comum, que é o famoso MDC. O grande problema é que algumas pessoas não conhecem, não falam tanto sobre essa aplicabilidade. Então ele vai aplicar aqui com vocês. Segue aí. Então o que é o maior divisor comum? Para ser maior divisor comum, a gente tem que ter dois ou mais números. É o maior número que divida simultaneamente dois outros, ok? Uma das formas práticas de a gente desenvolver, existem várias maneiras. Tem um algoritmo chamado algoritmo de Euclides, tem diversas situações. Para exemplificar um modo bem eficaz aqui, a gente vai pegar, por exemplo, dois números. Imagina que eu pego aqui, dando um zoom na tela, 72 e, sei lá, 60. Para achar o MDC entre eles, o que é que nós faríamos? Nós fazemos uma fatoração simultânea, mas de tal maneira que nessa fatoração, cada termo escolhido teria que ser um divisor simultaneamente de 72 e de 60. Então, por exemplo, como 72 e 60 são pares, eu sei que é divisível por 2. 72 por 2 dá 36, 60 por 2 dá 30. 36 e 30 ainda são pares, então ainda novamente pode ser por 2. Então 36 por 2 dá 18, 30 por 2 dá 15. Já 18 e 15 não são pares, mas se você lembrar aqui, o que é que nós temos? A soma dos algarismos de 18 dá 9 e a soma dos algarismos de 15 dá 6. Eles são divisíveis por 3. Por 3, 18 por 3 dá 6, 15 por 3 dá 5. Como não existem números que dividam simultaneamente 6 e 5 além do 1, a dupla são chamadas de primos entre si. Então o MDC vai ser o produto dos fatores que nós conseguimos obter que divide simultaneamente os dois. Então 2 vezes 2, 4 vezes 3, 12. 12 é o MDC, que se você quiser escrever, pode ser escrito como 2 ao quadrado vezes 3. Uma maneira legal, que também é importante, principalmente para trabalhar com MDC, quando você trabalha com quantidades enormes, seria o seguinte, observa. Se nós observarmos 72 na forma fatorada, pessoal, é 2 ao cubo vezes 3 ao quadrado. Se você fizer a fatoração do mesmo jeito. Se eu pegar 60 fatorado, 2 ao quadrado, 3 a primeira, 5 a primeira. Então, observando o MDC aqui, o que é que você observa? Você observa que 2 é um fator comum de 72 e 60, mas no MDC você pegou quem? O de menor expoente. Por que o de menor expoente? Porque o de menor expoente é a quantidade que vai ter nos dois. Então vai ser o produto dos fatores comuns de menor expoente. Observa que 3 também é um fator comum e eu peguei 3 o quê? 3 a primeira. Como 5 não é fator comum, eu não o peguei. Então a gente pode definir também o MDC como produto dos fatores, quando eu falo fatores primos, comuns de menor expoente. Isso serve principalmente para você trabalhar com quantidades enormes. Por exemplo, imagina que eu tenho um número aqui, um número K, que fosse 2 a 40, 3 a 27 e 5 a 18. Imagina que eu tenho um número R, que seja 2 a 30, 3 a 30 e 7 a 20. Para você calcular o MDC fatorando simultaneamente é inviável. Então o MDC entre K e R, você vai fazer o que? O produto dos fatores comuns de menor expoente. Então 2 é um fator comum, eu pego 2 a 30. 3 também é um fator comum, eu pego de menor expoente, vou pegar 3 a 27. 5 e 7 não são fatores comuns, então você não pega.
Então, MDC seria 2 a 30 vezes 3 a 27. Beleza? Já a gente vai fazer uma aplicação, mas antes de avançarmos e falarmos de uma aplicação, vamos falar justamente de MMC. Beleza? Então vamos nessa. Já quando a gente trata de MMC, é que nós temos, né? O MMC, quando você trata disso aqui, o MMC é chamado menor múltiplo comum, ou mínimo múltiplo comum. É o menor número que seja múltiplo tanto de um quanto do outro, diferentemente de zero, tá certo? Zero é um múltiplo universal, mas a gente está falando de menor múltiplo positivo, por exemplo. Então, uma das maneiras práticas de você fazer isso aqui, você achar o menor múltiplo, imagina de dois números aqui, ó, deixa eu dar um zoom aqui para a gente fazer um exemplo. Imagina que eu quero o MMC de 24 e 36. Então, uma regra prática de você fazer isso aqui é você fazer uma fatoração de 24 com 36 ao mesmo tempo. Mas uma fatoração de 24 e 36 ao mesmo tempo, de tal maneira que você vai decompor até chegar em 1. Então, por exemplo, 24 e 36 eu posso fazer por 2. 24 por 2 dá 12. 36 por 2 dá 18. Ambos são pares. Então, continua dividindo por 2. Dá 6 e dá 9. Quem a gente tem que ser só divisores em comum? Não, o MMC você vai fazer a fatoração até chegar os dois a 1. Então, se eu quisesse primeiro pegar os divisores em comum, desculpe, poderia. Mas se eu não quiser, não tem problema. Então, eu poderia fazer por 3 se eu quisesse. Ou então, como 6 é por 2, eu poderia continuar por 2. 6 por 2 dá 3 e dá 9. 9 e 3 são divisíveis por 3. 9 por 3 dá 3. E, finalmente, por 3 vai dar 1. Então, o MMC vai ser o produto desses fatores aqui, ó, do lado direito. Então, o MMC seria 2 ao cubo vezes 3 ao quadrado. Ou seja, 8 vezes 9, 72. Se você tentar analisar a fatoração isolada de 24, 24 é 8 vezes 3. Já quando você olha 36, 36 é 9 vezes 4, que é 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado. Observa que no MMC, 2 é um fator comum. Mas entrou quem? O de maior expoente. 3 também é um fator comum. Entrou quem? O de maior expoente. Entra o de maior expoente porque se não for comum, ou se for comum, vai entrar. Então, o que é que eu posso definir o MMC? O MMC eu posso definir como o produto, ou seja, a multiplicação, dos fatores comuns de maior expoente com os fatores não comuns. O que é que eu estou querendo dizer para você? Estou querendo dizer que se tivesse um fator aqui que não fosse comum, também entraria. Se você pega e volta naquele exemplo bem grande que eu dei de K e R, então só aqui, ó, quem seria o MMC de K e R? 2 é fator comum, 15? É. Mas pelo que foi dito, vem tal de maior expoente, que é 2 a 40. 3 é fator comum? Também. Entra quem? 3 a 30 de maior expoente. 5 é fator comum, Kenji? Não, mas entra também. E 7 também não é fator comum, também entra. Então, o MMC seria esse cara. Esse cara que eu estou destinando aqui, 2 a 40 vezes 3 a 30 vezes 5 a 18 vezes 7 a 20, é o menor número que é múltiplo tanto de K quanto de R ao mesmo tempo. Beleza? Então, vamos fazer algumas aplicações e você vai verificar que é nada demais. Vamos nessa. Então, imagina que a gente começa a pegar um exemplo, uma aplicabilidade, esse exemplo 3 do material de vocês, da página, 33. Esse problema é bem legal. Ele diz: o supermercado Preço Baixo deseja fazer uma doação ao orfanato Me Adote e dispõe para essa ação
528 quilos de açúcar, (240 quilos de feijão e 2.016 quilos de arroz. Serão montados kits contendo cada um as mesmas quantidades inteiras de quilogramas de açúcar, feijão e de arroz. Ou seja, se um kit tem 3 quilos de arroz, todos os kits terão 3 quilos de arroz. Se um kit tem 10 quilos de feijão, todos os kits teriam 10 quilos de feijão. Ok? Quantos quilogramas de açúcar deve haver em cada um dos kits, se forem arrumados de forma a contemplar o número máximo de kit? Então, observe que essa quantidade de alimentos eu vou dividir entre os kits. Então, essa quantidade de kit vai ter que ser uma quantidade que divide a quantidade de arroz, feijão e açúcar. Ou seja, vai ter que ser um divisor comum. E como ele diz que ele quer saber o número máximo de kits, então a quantidade de kits é um divisor comum e o maior possível. Ou seja, a quantidade de kits vai ser o quê? O maior divisor comum. Então, para achar o maior divisor comum, vou fazer uma fatoração simultânea, de tal maneira que divida simultaneamente os 3. Como todos são pares, pode ser por 2. 528 por 2 dá o quê? 264. 240 por 2 dá 120. 2016 por 2 dá 1008. Todos são pares, continua sendo por 2. 264 por 2 dá 132. 120 por 2 dá 60. 1008 por 2 dá 504. No caso aqui, a gente já consegue observar que você continua fazendo fatorações em comum por 2, porque todos são pares. 132 por 2 dá 66. 60 por 2 dá 30. 504 por 2 dá 252. Novamente, por 2 dá 33. 15. 126. Como é um divisor comum, tem que dividir todos. Não pode ser mais por 2, mas pode ser por 3. Porque 33 é divisível por 3, porque a soma dos algarismos dá 6. 15 também. E 126, a soma dos algarismos dá 9. É divisível por 3 também. Então pode ser por 3. Por 3, 33 por 3 dá 11. 15 por 3 dá 5. 126 por 3 dá 42. Como não existe mais nenhum número que divida 5, 11 e 42 ao mesmo tempo, esses 3 números são primos entre si. Então, o MMC, o que é que acontece? O MDC, desculpe, vai ser o produto desses fatores. 2 a quarta vezes 3 a primeira. Fechado? Então, mas o que é que ele está te pedindo? Ele está te perguntando quantos quilogramas de açúcar deve haver em cada um dos kits. Se eu te perguntasse quantos kits vão ser formados, vai ser esse cara aqui, ó, 2 a quarta vezes 3 a primeira, que dá quanto? 2 a quarta, 16 vezes 3, 48 kits. Mas não quer isso. Ele quer saber quantos quilos de açúcar deve haver em cada kit. Se eu pegar a quantidade de açúcar e dividir pela quantidade de kits, vai me dar a quantidade de açúcar por kit. Então, se eu pegar 528, que é o total de açúcar, e dividir por 48, tá aqui, ó, 11. Ou seja, existem 11 quilos de açúcar por kit. Beleza? Então, a gente vai fazer mais um exemplo de aplicação e ele vai dar continuidade nos problemas aí do material do colégio. Beleza? Esse é outro problema aqui, é um clássico, galera. Exemplo 3 dos propostos da página 33. Então vamos fazer alguns e depois a gente vai fazendo tudo o que falta, mas a gente vai dando embasamento para que vocês possam começar a fazer. Então, pessoal, vamos fazer essa questão 3 da página 33 do material de vocês. Uma questão de extrema relevância, porque tem várias aplicações. E é um clássico dos vestibulares, beleza? Diz o seguinte: na tabela a seguir estão indicadas 3 possibilidades de arrumar N cadernos em pacotes. Então, se o número de pacotes for igual a X, vão ficar 12 cadernos por pacote e sobrariam 11 cadernos. Ou seja,
Se eu pegar essa quantidade de pacote X e multiplicar quantos cadernos tem em cada pacote e adicionar a sua sobra, vai dar o total de cadernos. Ou seja, N vai ser da forma 12x mais 11. Se eu pegar o número de pacotes igual a Y e multiplicar pela quantidade de cadernos por pacote, que são 20, se eu pegar 20 vezes Y mais a sobra, vai dar o total de cadernos. E finalmente, se eu pegar a quantidade de pacotes Z, multiplicar a quantidade de cadernos por pacote, que é 18Z, mais a sobra, e dá 17, né? Observa que em cada caso aqui, o grande problema é essa sobra. 11, 19 e 17. Se não tivesse essa sobra, nós poderíamos dizer, por exemplo, que N seria da forma 12x, ou seja, seria múltiplo de 12. N seria da forma 20y, seria múltiplo de 20. E de forma idêntica, N seria da forma 18z, seria múltiplo de 18. Se o problema é essa sobra, a gente tem duas opções. Ou a gente retira a sobra, ou a gente complementa essa sobra para que dê uma quantidade inteira de pacotes. Então, se eu fosse retirar no primeiro caso, eu ia retirar 11. E no segundo, 19. Então, fica difícil você retirar quantidades distintas. Mas se nós observarmos também, se eu acrescentar uma unidade no primeiro, fecha uma quantidade inteira de pacote. Se eu adicionar uma unidade no segundo, também fecha uma quantidade inteira de pacote. E se eu adicionar uma unidade no terceiro, também. Então, se o problema é essa uma unidade, eu vou adicionar uma unidade em todo mundo. Adicionando uma unidade em todo mundo, ao invés de N vai ficar N mais 1. Aqui eu teria 12x mais 12, que adicionei uma unidade. Depois 20y mais 20. E 18z mais 18. Observa que em qualquer uma das situações, 12x mais 12 poderia ser escrito como 12 vezes x mais 1. Observa que 20y mais 20, se eu colocar 20 em evidência, vai ser 20 vezes y mais 1. E finalmente 18z mais 18 vai ser 18 vezes z mais 1. Ou seja, esse n mais 1 seria tanto múltiplo de 12, quanto múltiplo de 20, quanto múltiplo de 18. Então, para que eu ache uma possibilidade de n mais 1, eu vou procurar no menor múltiplo comum. Beleza? Então, se eu tirar o menor múltiplo comum entre 12, 20 e 18, lembrando, você faz o quê? Faz uma fatoração simultânea. Então, nessa fatoração simultânea aqui, ó, por 2 vai ficar 6, aqui vai ficar 10, aqui vai ficar 9. Novamente por 2, você vai aqui ficar 3, aqui vai ficar 5, aqui vai ficar 9. E se eu fizesse por 3, aqui vai ficar 1, 5 e 3. 5 e 3 são primos entre si, então eu posso fazer depois por 3 e depois por 5. Lembrando que a ordem dos fatores não alteraria o produto, você poderia fazer em qualquer ordem. Então, o menor múltiplo comum deles seria esse produtório aqui, desses termos. 2 vezes 2, 4, vezes 3, 12, vezes 3, 36, vezes 5, 180. Então, o que seria 180? Seria uma quantidade que seria múltiplo de 12, de 20 e 18, a menor quantidade possível. Mas a quantidade n, segundo o texto, veja o seguinte. Se n é menor do que 1.200, a soma do maior valor de n. Então, se n mais 1 poderia ser 180, mas poderia ser o dobro, 360. Poderia ser o triplo, 540. Poderia ser o quádruplo, 720. Poderia ser o quíntuplo, seria 900. Poderia ser 6 vezes, que daria 1080. Poderia ser 7 vezes, que daria quanto? 1260. Aí não pode. Por que não? Porque estourou os 1200. Então, o máximo que pode ser essa quantidade n mais 1, até o momento, seria uma quantidade que seria 6 vezes 180, que daria 1080. Então, se n mais 1 seria 1080, ele vai ser quanto? 1079, passando um para o outro lado. Se n é 1079, a soma dos algarismos vai ser 1 mais 0 mais 7 mais 9. Ou seja, resposta 17. Com isso,
Alternativa letra B, de bola. Beleza? Qualquer coisa volta no vídeo, volta, refaz, analisa direitinho. E qualquer coisa pergunta aí pelas redes sociais, via WhatsApp, assim vai. Abraço.